Boa noite, deputada Rosana Vale, tudo bem? Olá, Marcelo. Prazer falar com você. Boa noite aos moradores de Itanhaém que te acompanham. A gente está na sessão aqui, mas eu fiz questão de dar um tempo na sessão para conversar com você, para a gente bater um papo sobre política, sobre as nossas ações. Então, eu agradeço bastante a oportunidade que você me dá para falar com os moradores. Deputada, eu quero agradecer em nome de todos os amigos aqui de Itanhaém. Você é muito querida como pessoa e o teu trabalho é muito respeitado. Então, para mim é uma alegria muito grande dividir esse espaço com você, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o teu trabalho, o seu mandato que nos deixa honrado de fazer parte do teu time, fazer parte do teu partido. Você tem conduzido com muita maestria esse teu trabalho, e além disso, a gente conversar um pouquinho sobre Itanhaém também, porque você também é uma pessoa muito querida aqui. Então eu tenho logo de cara te agradecer por dividir esse espaço com a gente. Eu que agradeço, estou vendo os seus seguidores aí, o Eric, a Tatá, e eu que agradeço. Eu sou realmente o Bruno também, estou vendo o recadinho dele aí. Eu sou uma pessoa apaixonada por Itanhaém. Eu fiz muitas e muitas reportagens desde os anos 90, quando eu comecei a minha carreira como jornalista. Eu vou nessa cidade, já contei tantas histórias, já subi os morros, já andei pelos rios, o encontro do Rio Preto com o Rio Branco, já passei na Boca da Barra, já percorri as trilhas, já provei da gastronomia da cidade, já ouvi as conversas do povo caiçara, da vida simples, né, as histórias, Benedito Calixto também, dos seus personagens ilustres. Eu sou correspondente da Academia Itanhaense de Letras, já fui homenageada algumas vezes pela cidade, então o meu carinho é um carinho muito especial e agora, como deputada, eu estou colaborando no que eu posso para trazer recursos para a cidade, seja nessa época aí do combate ao coronavírus, seja em recursos para infraestrutura. A gente está à disposição do município, porque eu sei que os moradores estão acima de tudo, acima das questões políticas. O importante é o bem-estar da população. E eu acho que com esse jeito de fazer o mandato, eu estou conseguindo muitos admiradores, pessoas que realmente falaram, nossa, ela está fazendo diferença, né? Ela está fazendo uma gestão que está trabalhando. E é isso que a gente quer. Só foi esse o motivo de eu entrar na política. Isso é muito legal, Rosana, você abordar isso que você falou. Outro dia me perguntaram assim: mas a deputada é do teu partido e está ajudando a prefeitura? Eu digo: olha, o compromisso da deputada é com o povo de Itanhaém. E a gente faz Exatamente. questão que seja assim mesmo. Então a gente fica muito feliz de poder trocar essa ideia publicamente, porque ninguém quer fazer política em cima de mandato, né? O teu mandato é para servir a cidade. Você tem honrado isso. As pessoas têm percebido o quanto você está sempre engajada aqui nas questões que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então a gente tem que te agradecer, fazer esse reconhecimento público, porque é isso que torna o teu mandato diferenciado. Eu que agradeço, viu, Marcelo? E é realmente isso. Eu sei que eu tenho muito apoio do partido aí na cidade, o seu apoio, que é muito importante para nos falar, para nos orientar quais são os problemas principais, para que a gente possa buscar ações, mas a gente pensa não na politicagem, mas na política, na boa política, que compreende você ajudar no que a cidade estiver precisando, ajudar as autoridades da cidade a achar os melhores caminhos. Eu fui eleita, agora não foi para ficar fazendo guerra ideológica, nada disso. Senão, continuava passeando, continuava no jornalismo que me permitia viajar, viajei o mundo, conheci muito bem a minha região. Então, o motivo de eu sair desse meu ambiente, né, desse meu estado de conforto e ir para esse ambiente duro da política, ainda mais para mim, uma mulher que ainda sofre discriminação, a gente fala que não, mas sofre muita discriminação na política, principalmente lá em Brasília, são 513 deputados, a maioria
homem, né, com aquele corporativismo ainda. Então, foi esse meu objetivo, ir para a política para fazer diferente, né, E está para fazendo. E ajudar. está Obrigada, fazendo. Você Marcelo. sabe que hoje está em destaque aqui na tela o comentário da Ká Johansen. A Ká, eu conheço ela como Carlinda. Até o sobrenome dela é norueguês. Eu encontrei com ela hoje na cidade e comentei sobre a nossa live. E ela falou, não, eu vou estar ligada lá às 19h58 em ponto, quero acompanhar a deputada, falou muito bem de você. E agora ela está Obrigada, usando a cara. palavra aqui. Viu? Obrigada. E assim, você falou dessa questão de ajudar a cidade, Rosane, a gente é muito grato, todos nós de Itaém somos muito gratos. Recentemente você acabou conseguindo um recurso de 300 mil para compra de equipamentos no Hospital Regional de Itaém, em Isso. função dessa pandemia, né? Então, isso foi muito bacana e muito oportuno também. Exato. A gente conseguiu, logo no início da pandemia, muitos recursos para a área da saúde que nós destinamos para as cidades da nossa região. Eu tenho um compromisso muito claro na minha cabeça, viu, Marcelo? Eu fui eleita por essa região, pelo litoral e pelo Vale do Ribeira. Então, os meus recursos, eu sei que é muito difícil um parlamentar fazer isso, porque a gente é eleito por todo o estado de São Paulo, né? Os 70 deputados, muitas vezes eles têm votos distribuídos por muitos municípios, mas é importante a população votar em quem representa a região. Então, todos os recursos, todo o meu esforço, toda a minha determinação é para ajudar essas cidades. Foram essas cidades que me elegeram. Eu vi o recado também que eu fui muito bem votada em Itanhaém. Fui sim, a população que conhecia a minha história, votou em mim, acreditou que uma jornalista como eu poderia ser uma boa deputada. E agora, todos os dias, eu estou honrando esses votos de confiança. Eu sei, tem muito trabalho? Tem, é difícil, é um ambiente ainda hostil, mas a gente consegue mudar sim, a gente consegue provar que com um trabalho sério, duro, a gente conquista as coisas. Prova são esses recursos que a gente conseguiu liberar, recursos também para os idosos da cidade. Em breve vão receber também o kit para equipar o Conselho do Idoso, que é um carro. Fiz muitas matérias com Tem os material, idosos eu vi aí que de você Itanhaém. conseguiu para equipar além de automóvel, com material de informática, Isso, móveis, né? carro, móveis, material de informática, para equipar mesmo o Conselho do Idoso aí da cidade, que nunca tinha recebido esse tipo de verba federal. Vai receber agora nos próximos meses, já tem o recurso empenhado. Tem também uma pavimentação da Avenida Walter Miranda, que é de 250 mil para o Ministério da Infraestrutura, para pavimentação. Aí as pessoas perguntam, por que essa rua e não a outra? Tem muita rua com E necessidade? Realmente a gente sabe, né? Tem muita rua, mas aos pouquinhos a gente vai liberando e a gente depende também da indicação do executivo, né? O que é a prioridade para o executivo. Eu tenho a condição de liberar o recurso, mas quem decide para onde vai é o Poder Executivo que está à frente da cidade nesse momento. perfeito. Você acabou abordando, deputada, um dos questionamentos que a gente tem explicado para as pessoas, né? A gente tem que agradecer de você conseguir o recurso. Agora, a indicação para que área que vai, para qual rua, isso realmente depende da prefeitura e então o teu mandato está colaborando com a cidade independente Exato. da onde está sendo aplicado. E eu Isso me lembro mesmo. também de ter lido recentemente, isso não. As pessoas têm acompanhado muito o teu trabalho, assim, todos os recursos, aquilo que você falou, você tem colocado tudo isso à disposição de Itanhaém e de toda a região, né? A gente tem visto nas cidades vizinhas, tal. Então é muito legal quando a gente fala em época de campanha, para a gente ter sempre pessoas que têm esse vínculo, e você tem esse vínculo afetivo com a cidade, você tem esse vínculo com os moradores, você é da nossa região, é muito diferente daqueles que aparecem em época de eleição para poder ganhar voto e depois não tem compromisso em trazer recursos, né, Rosana? Isso Então, acontece muito, né? acontece muito. Agora, além disso, tem um projeto de lei que eu acompanhei teu e eu achei muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho, Rosana. Ele não diz respeito exatamente a uma região,
mas melhora a vida de qualquer mulher que sofre agressão, né? Eu vi que você tem um projeto de lei nesse sentido. A gente andou conversando com algumas mulheres aqui na cidade e se você puder falar como funciona, qual é a ideia, como vai funcionar, porque a gente achou sensacional esse teu projeto, viu, Rosana? Então, a gente tem vários. Eu sou da comissão lá em Brasília, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Eu tive o privilégio de, logo nos primeiros 45 dias do meu mandato, ter um projeto de lei que foi aprovado, que foi a retirada da arma de fogo do agressor. Então, se a pessoa ela tem autorização para andar armada, porque é policial, segurança, vigia, enfim, mas é um agressor e está respondendo, e a mulher está nessa medida protetiva, o juiz tem um prazo de 48 horas para determinar a apreensão da arma de fogo. Por quê? Muitas vezes, nesses casos, o agressor vai intimidando, né, em casa. Então, esse é um projeto que foi aprovado, e tem muitos outros. Agora, há pouco tempo, a gente conseguiu também aprovar um outro, por quê? Nessa época da pandemia, os casos de violência contra a mulher, infelizmente, aumentaram, principalmente no nosso estado de São Paulo. E os motivos são claros. As mulheres estão mais tempo em casa, confinadas, com o agressor. E muitas vezes, quando elas denunciam, quando elas vão até a delegacia, as cidades não têm estrutura para abrigá-las em outro local. Então, elas voltam para casa e elas são obrigadas a conviver com o marido, porque não há políticas públicas na cidade para direcionar um lugar para ela ir com segurança junto com os filhos. Então, nós aprovamos, foi uma emenda minha, num projeto de lei que foi votado há poucos dias e que foi aprovado e que agora vai para o Senado, que determina que se a cidade não tem esse abrigo, se a mulher não tem condição de ser transferida para um lugar, porque não há política pública na cidade para ela ser protegida e sair do ambiente, então que o poder público destine para ela, durante esse período de pandemia, um auxílio emergencial aluguel, para que ela possa ir com os filhos e saia desse ambiente que vive humilhada, ameaçada, né, e sujeita até a sofrer, a ser vítima de um feminicídio. Então, o problema é muito grave e a gente está lutando por isso e conseguimos aprovar esse texto que foi agora para o Senado. E tem muitos outros projetos de proteção à mulher. Só esse ano a gente já protocolou 67 projetos, se eu não me engano. Alguns Chegou com estão força, hein, esperando. deputada? Chegou com força em Brasília. Isso mesmo, isso mesmo. É o E nosso chegou trabalho. aprovando, a gente sabe que de histórias de, às vezes, deputados que acabam não conseguindo fazer as tramitações, mas você mostrou a força da mulher, mostrou a sua capacidade de diálogo, a sua capacidade Sim, de articulação, sim, fazendo valer um projeto de lei muito bacana, né? isso mesmo. E isso a gente, enquanto sociedade, tem que aplaudir, porque um homem que bate em mulher não merece o Sim, respeito de ninguém, né? Então tem que é sofrer as verdade. consequências mesmo. É E verdade. bacana a mulher E ter o respaldo no sentido de ter essa proteção, esse auxílio aluguel, muito bacana. E Parabéns, viu, obrigada por deputado? você fazer essa pergunta, demonstrar essa preocupação, né? Mesmo sendo homem, a gente percebe a sua preocupação. Você está sempre perguntando sobre isso para mim, nos eventos que a gente vai e participa. Eu percebo essa sua preocupação, né? Porque nós não queremos ser melhores, nós queremos andar junto, né? A gente precisa aumentar a participação para andar junto. Tem homens e mulheres de bem para contribuir com a política. Legal, deputada. Eu estou vendo assim, conversar com você é uma garantia de uma boa audiência, né? As pessoas te admiram como pessoa, admiram o teu trabalho, respeitam, e tem muita interação. Então, a gente vai comentar algumas coisas aqui para você bater um papo com o pessoal também. Tá certo. O Flávio Luiz, parabéns, obrigado, deputada Rosana Vale, por enviar verba para a nossa cidade. É um reconhecimento também, né? Eu que A, agradeço. a Thalícia, minha amiga Thalícia, que privilégio, Rosana Vale e Marcelo Strama, live maravilhosa. Se tiver Obrigada, alguma Thalita. pergunta também, acho que pode ser legal, né? Tatá, deputada Rosana Vale, sempre olhando e trabalhando por nossa cidade. Obrigada, Tatá. Legal, Tata, obrigado.
A Eliana Marques, obrigado por tudo que tem feito pela nossa cidade. Olha, isso é muito bacana, né, deputada? Quando a Sim. própria população entra, reconhece, agradece, isso é fruto do teu trabalho e a gente fica muito feliz de poder compartilhar isso com as pessoas, bater esse papo. Eu que agradeço. Eu me sinto muito contente, tenho muita saudade. A gente já está 4 meses, né, confinadas. As votações estão sendo feitas de forma remota. Agora, por exemplo, a gente participa das sessões e são 4 meses já dentro de casa. Isso dá para a gente um estresse maior. A gente até trabalha mais, né, porque fica o tempo todo misturando as coisas assim. Aí passa o filho para lá, o outro filho para cá, mas a gente está concentrado e eu sinto saudade. E agora eu tenho participado de algumas reuniões também com a Embratur, porque a gente sabe da importância turística dessa região. Estou tentando trazer o olhar do governo federal para nos ajudar a região como um todo depois da pandemia, porque a gente sabe que depois, quando as pessoas começarem a sair, os roteiros que elas mais vão querer fazer são os roteiros de natureza, né? O contato com uma praia, no ambiente natural. E Itanhaém tem muito disso, né? Tem toda essa natureza exuberante, os rios, as praias, 26 quilômetros de praias, mais de 150 quilômetros de rios navegáveis. Então, a gente precisa agora se reestruturar para viver essa nova fase depois da pandemia, onde os brasileiros vão procurar roteiros próximos. Então, tem toda a população da Baixada Santista para interagir com o litoral, com essas cidades, com Itanhaém. E Itanhaém tem tudo isso, uma mistura de história, tradição, gastronomia. E a gente tem que trabalhar para que as cidades consigam se reerguer, né, depois da E olha, pandemia. Rosane, é muito bacana assim, ver que você tem uma preocupação em várias frentes, né? A preocupação direta com a saúde nesse período da pandemia, a preocupação com a defesa das mulheres, sobretudo aquelas que passam por agressões, a preocupação com recursos para a cidade na área de infraestrutura, e você está falando dessa questão turística, que a nossa região depende desse turismo, né? E eu acompanhei também, e acho que é legal as pessoas saberem, que você esteve reunida com o presidente da Embratur, Foi. falando exatamente sobre esse período pós-pandemia, e eu vi que você colocou de uma maneira muito inteligente, a maneira da gente fazer desse limão uma limonada, né? A gente perdeu os comércios aqui, eu falo muito por Itanhaém, mas é a realidade de todas as cidades aqui da nossa região, os comércios perderam muito, nós tivemos esse período que não foi fácil para ninguém. E agora, eu vi que você está abordando e tentando fazer com que, nesse período de pós-pandemia, seja despertado nas pessoas o desejo de visitar locais mais próximos, né? O pessoal de São Paulo, do interior, ao invés de ir para o exterior, que venha para a Baixada. Então, esse Isso bate-papo que mesmo. você tem, deputado, sempre representando aqui a nossa região, enquanto até sou comerciante na cidade também, eu sou comerciante há 29 anos aqui em Itaém. Então, a gente sabe que o turismo, o turista, as pessoas que vêm visitar para as cidades, fazem toda a diferença. Isso Então, mesmo. a gente queria ouvir um pouco como foi esse bate-papo, o que resultou disso tudo. Então, a Embratur, nós aprovamos um projeto de lei mudando a Embratur para uma agência, né, para fomentar o turismo. Então, isso foi importante até para a captação de recursos, para fazer parcerias, deu uma força maior para a Embratur. Então, eu conversei com o presidente da Embratur acho que uma semana ou 2 semanas no máximo. Eu mostrei para ele, né, os potenciais da nossa região, as praias, a história, e fiz um pedido a ele que ajudasse a divulgar para os brasileiros o litoral paulista, pós-pandemia. Então, eu mostrei Bacana. os livros que eu editei, dos lugares, e aí ele me fez um pedido, e eu já expandi essa ideia para as prefeituras das cidades, para que a gente envie as melhores fotos. Então, fiz até um desafio para os prefeitos, né? Enviar as melhores fotos para que a gente faça uma divulgação através da Embratur dos nossos roteiros.
Isso é um ponto de partida importante, porque eles têm a condição de fazer vídeo, de fazer folder, de publicar nas próprias redes do Ministério do Turismo a nossa região. Então, através dessas fotos, estou escolhendo as melhores fotos que eu tirei ao longo dos anos que eu gravei o Rota do Sol, dos livros que foram publicados, para enviar para eles, né, dos nossos pontos, a Cama de Anchieta, os pontos turísticos, né, das cidades, as igrejas, as áreas de lazer, as praias, os encontros dos rios, e para que isso sirva como uma divulgação do litoral paulista. Eu tenho certeza que com esse produto na mão, a Embratur, agora de imediato, porque até fazer, né, esperar a pandemia passar, mandar alguém aqui lá para tirar essas fotos, então a gente já manda, já está lá, para que eles possam usar isso da melhor forma para divulgar o nosso litoral nesse período depois da pandemia, quando a gente sabe que os comerciantes, que quem vive do turismo vai precisar muito desse fomento, né? E a pesquisa diz que os brasileiros vão procurar roteiros com contato com a natureza. Então, a gente tem, né, essa vantagem e precisamos utilizar, saber explorar isso na pós-pandemia. E como eu sei que você tem muita gente vai assistir depois da nossa região toda, e nesse quesito Itanhaém leva uma vantagem maravilhosa, né? Porque você, mais do que ninguém sabe, conhece, fez muitos programas por aqui, da Rota do Sol, onde viu todas essas belezas naturais. E Itanhaém tem, além do lado praia, como toda a região, a gente também tem conhecida como Amazônia Paulista, né? Pela nossa bacia hidrográfica. E depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. E as festas também, as festas tradicionais. Quantas vezes eu não acompanhei a festa do Divino, Reisado e tantas outras festas, os de gastronomia, que precisam voltar também, né? Tá aí uma ótima bandeira, né, para você, para as pessoas que estão defendendo aí a cidade, que vão querer concorrer a vereadores e tal. Vamos enaltecer o que nós temos de melhor, né? A gastronomia, esses espaços todos. Você falou de tradições quadrisseculares, e tem essas festas, né? São tradições quadrisseculares, a festa do Divino, o Reisado, enfim, são festas que nos enchem de orgulho, e a gente entende que isso realmente, que nem você falou, é isso que faz com que desperte desejo no turista, né? As pessoas buscam aquilo que tem a ver com as nossas raízes, né? Isso Exato. Tem a ver com a raiz. E tem, além da sua beleza exuberante, da sua natureza maravilhosa, de praias lindas, a gente é rico em cultura, rico em história, a segunda cidade mais antiga do país. Esse é o diferencial de Itanhaém, que tem que ser explorado, e a gente é muito grato de ter você como uma embaixadora desse nosso turismo aqui na região, viu, Rosana? Então, Marcelo, eu viajei muito, né, para muitos países também, acho que mais de 30 países, e eu aprendi a enxergar o turismo da forma como ele deve ser encarado, né? O turismo, ele é muito mais do que você olhar para um lugar bonito e tirar uma foto. O turismo é um sentimento. O que faz você voltar para um lugar são as histórias que você viveu ali, as pessoas com quem você conversou. Muitas vezes isso não quer dizer que é o lugar mais chique, que é o lugar mais badalado. Não é. É o lugar onde você se sentiu melhor, onde você viveu experiências felizes. Então, o turismo é muito as histórias que a gente sabe contar, né, que o povo tem para contar. E isso, Itanhaém, como você falou, tem muita vantagem, né? Porque a história do Brasil passa por essas cidades do litoral. Itanhaém é uma das mais antigas cidades do Brasil, e tem vestígios, né, de várias épocas, de vários períodos, e só a gente precisa ter esse orgulho aflorado em cada cidadão, em cada morador, porque se você vai num lugar e você é mal recebido pelo taxista, pelo atendente, pode ser um lugar maravilhoso, você não vai querer voltar. Então, eu tenho experiências assim também, de lugares que eu esperava muito, né, fora do país, que eu esperava, e aí eu não tive esse sentimento. E se eu for de novo,
com a minha família, eu não vou para aquele roteiro quando eu for viajar de novo. Já Itanhaém, não, né? É um povo hospitaleiro, as pessoas são bem atendidas, então a gente precisa cultivar isso desde as crianças na escola. Quem vive nesses lugares assim, repletos de emoção, de história, de natureza, precisa desde pequeno criar esse orgulho, que eu vejo que tem em muitos países que nem são nada disso, né? Tem uma história que eu gosto de contar que quando eu vou dar palestra de turismo, que eu fui uma vez no Canadá e aí eu percorri uma trilha imensa, eu acho que mais de 2 horas, e a guia foi o tempo todo falando que nós íamos visitar um lugar mágico, um lugar e que tinha passado tais personagens, e que era uma gruta, e que era um lugar. Quando eu cheguei lá, eu estava com tanta expectativa pelas histórias que ela foi contando, quando eu cheguei lá, olhei para a caverna que ela levou ali, e lembrei das cavernas do Vale do Ribeira, e falei, nossa, a menorzinha das cavernas do Vale do Ribeira, dá de 10-0 nessa. Mas a mulher contou a guia com tanta empolgação, envolveu tanto, né, que se tornou um lugar onde todo turista do mundo inteiro quer ir para ver, para ter essa experiência. Uma outra vez, eu fui fazer um roteiro na Escócia, em Edimburgo, à noite, e o roteiro era simplesmente para ver fantasmas. A gente andava, aí de vez em quando aparecia alguém do grupo lá dessa excursão para dar um susto. E era para ver fantasma. Olha só, olha só. E era um roteiro super badalado lá em Edimburgo. Então, para a gente. Agora, aqui em Itanhaém, então, as experiências eu acho que foram melhores do que ver fantasma, né? Eu lembro de programas Rota do Sol, você andando de avião com o seu Pietro. Verdade. Vista aérea. Eu lembro do festival gastronômico que você acompanhou, fazendo uma lasanha na telha, se eu não me engano. Eu lembro que você até aprendeu a fazer essa lasanha. Chamava, acho que quebra-tigela. Quebra-tigela, é isso aí. Eu já misturei a tigela com a telha. Eu andei num avião que era da Segunda Guerra Mundial, usado para o treinamento dos soldados, e percorri aí todas essas praias aí de Itanhaém, dei a volta. Foram experiências fantásticas que eu tive. Fiz muitos amigos na cidade, você é um deles, e eu espero, cada ano do meu mandato, honrar toda essa amizade, toda essa confiança, trabalhando. É para isso que eu resolvi entrar na política. Rosana, só tenho que te agradecer essa amizade que você tem com todo o povo de Itanhaém. O povo de Itanhaém admira, respeita você como pessoa e, sobretudo, você conquistou um respeito ainda maior pelo teu mandato. Que nem eu falei, chegou em Brasília com força, mostrou sua capacidade e fica muito evidente o teu trabalho, né? Você está sempre buscando defender os interesses da nossa cidade, defender os interesses de toda a região. E isso não tem como, só existe uma palavra para a gente poder te falar, é a nossa gratidão por estar tão bem representado em Brasília através do seu mandato. Então, eu quero te agradecer, eu sei que você está no horário aí da sessão virtual. É virtual agora a sessão, né, que vocês estão tendo? É isso mesmo. Virtual. Eu sei que você está no horário, tirou um intervalinho para... Tá tranquilo? Mas tá tranquilo. Se você quiser continuar mais um pouquinho, eu posso. Ainda não... Então eu quero abordar... Que legal. Fico feliz, Rosana. Eu quero abordar alguns comentários que eu vi aqui, muito rapidamente. Teve gente que falou assim, pede para a deputada fiscalizar, porque às vezes o recurso chega e como para não parecer que a gente está pulando nada... Eu tenho respondido para todo mundo que, assim, pelo que eu te conheço, eu sei que você é uma deputada que vai querer fazer o recurso chegar para a finalidade, né? O deputado Caio também mandou um recurso de 250 mil por centro de zoonoses, já tem mais de 2 anos, esse centro de zoonoses não apareceu, o deputado cobra... Agora, não depende, a fiscalização não depende do deputado, o deputado... E a deputada, no caso, ela é o meio de fazer o recurso chegar na cidade. É isso que a gente tem explicado. E é legal que você possa falar um pouco sobre isso,
porque cabe a quem fazer a fiscalização? A Câmara Municipal. Né? Cabe ao Exato. Executivo a correta aplicação dos recursos, ou seja, ao prefeito e ao vice. Aqui não vai crítica direta, a gente não está aqui para fazer crítica, mas é um fato. A correta aplicação dos recursos cabe ao prefeito e ao vice-prefeito. E a fiscalização se esse recurso está sendo aplicado da maneira pela qual foi indicado e foi trazido o recurso pelos deputados, cabe à Câmara Municipal, que, no meu entendimento, talvez não esteja fazendo o correto acompanhamento. Por isso que a gente, nesse momento de pré-campanha, apresenta um time novo, um time totalmente conectado com os nossos deputados da região, tanto a deputada Rosana Vale quanto o deputado Caio França, que é o time da inovação que a gente chama aqui. Sim, o Caio é um grande parceiro meu, tem uma linha de trabalho parecida com a minha, de um trabalho leve, de ir nos lugares, ouvir a população, porque não adianta a gente ele ficar lá na Assembleia e eu ficar lá em Brasília, porque não é esse o objetivo, né? Aquilo não pode contaminar a gente. O motivo de nós estarmos lá é somente para conseguir ajudar mais a nossa região, né? Para as pessoas do litoral é que a gente deve a nossa satisfação. E o Caio tem uma forma de trabalhar bem semelhante à minha, você também, Marcelo. Eu acho que as pessoas com boas energias acabam se encontrando uma hora ou outra, né? E trabalhando juntas. Então, eu fiquei muito contente, tenho feito com ele várias ações em conjunto para outras cidades, vamos fazer para Itanhaém também de forma conjunta, mas as pessoas precisam separar. Eu sei que a gente se afastou da política há muito tempo, a população, e ela às vezes confunde quais são as ações, né? Então me cobram às vezes, mas falta vaga na escola, mas falta. E aí não é um trabalho de uma deputada, de um deputado, né? São ações em outras esferas. Qual é o meu trabalho hoje como deputada federal? Eu discuto as leis que mudam o destino do nosso país. Então, eu sou uma das 513 pessoas que discutem ações, por exemplo, o auxílio emergencial, que foi liberado agora para os trabalhadores informais de R$ 600, saiu porque nós, lá em Brasília, aprovamos, né, esse auxílio. Começou menos, nós fomos tentando aumentar esse valor e agora vamos aprovar a prorrogação. Então, isso. Então, as leis que são votadas lá em Brasília, elas valem para o país inteiro. Apoio para os micro e pequenos empreendedores. Então, não é a nossa função, nós liberamos os recursos para ajudar as prefeituras. Por exemplo, o prefeito fala, olha, aqui eu estou precisando porque não tem para comprar respiradores. Aí nós vamos lá no Ministério, se for atribuição, por favor, né, libera, a cidade está precisando, libera, deputada, nós vamos liberar. Aí olha, está sendo liberado R$ 1 milhão, R$ 500 mil para o Hospital X, para compra de medicamentos, para compra de insumos. Então, isso é o nosso papel também. Mas, como você falou, a partir do momento que esse recurso chega, aí cabe, né, aos legisladores municipais acompanharem para ver se esse recurso está sendo gasto de forma correta. Aí tem a prestação de contas, que a gente tem que acompanhar, cada morador tem que acompanhar. Eu sou autora de um projeto de lei também, que espero que seja votado, da transparência. O que é esse projeto? Que nós aprovamos a lei da transparência, que os sites das prefeituras são obrigados a colocar lá as despesas, onde eles gastaram e tudo, mas não há uma harmonia, cada cidade faz do seu jeito, então não há um padrão. Então eu não sei hoje, se eu for lá, sou moradora de outra cidade do litoral, Peruíbe, eu não sei onde está lá, eu vou ter que procurar, é difícil, a vida da gente já é tão complicada. Então, qual é esse projeto que eu fiz? É que o dinheiro enviado pelo governo federal, ele deve fazer parte de um cadastro único, um site de fácil acompanhamento, fácil visualização, para que a pessoa possa ir lá na sua cidade. Deixa eu ver quanto Itanhaém recebeu do governo federal. Aí clica lá, Itanhaém. Itanhaém recebeu X, Itanhaém recebeu tal. Quanto já usou do governo federal, do governo do estado? Então, é a transparência Covid que chama esse projeto de lei. E ao mesmo tempo... Eu gostei muito que você pediu até prisão para quem desviar recurso. Muito legal. Foi muito bem falado aqui, viu, Rosana? São duas vertentes.
porque isso mesmo, mostra que você está acompanhando bem o nosso trabalho, viu, Marcelo? Então, essa Estamos outra acompanhando e vertente. divulgando, né? Obrigada, obrigada. Essa outra vertente estabelece penas mais duras para o gestor que desviar o dinheiro público, principalmente nessa época de pandemia. Por quê? A calamidade pública, ela Rosana, possibilitou... por exemplo, se tiver, eu quero te ouvir, mas se Tá. tiver um prefeito que compra máscara máscara de proteção por um preço superfaturado, ele coloca uma empresa intermediária ao invés de comprar direto do fabricante, uma empresinha de fundo de quintal de algum amigo. E essa empresa, na verdade, está comprando do fabricante só para repassar mais caro para a prefeitura. Esse prefeito sairia preso? Se o Ministério Público mover uma ação e for provado que foi enriquecimento ilícito dele, que ele usou, Perfeito. diferente no começo da pandemia, quando as prefeituras ficaram nervosas com medo Sim, de sim. faltar as coisas e acabaram comprando um pouco mais caro. Né? Mas tudo isso é alvo de investigação. Eu não estou Claro, querendo claro. dizer que quem comprou um pouco mais caro vai ser preso, não, mas quem for Claro. comprovado na justiça que Se houver comprou má fé, né? de má fé e para o Exato. seu Sim. enriquecimento, tem que ser preso, sim, porque Sim, é sim. pior ainda do que num tempo normal, porque na Pior. pandemia, com a calamidade pública, você é dispensado da licitação, mas isso não pode ser um salvo-conduto para fazer coisa errada. Então, tem Perfeito, que ser Rosana, perfeito. responsabilizado, sim. Então, nós esperamos votar esse projeto, ele já foi apensado a um outro semelhante e a gente está acompanhando. Então, Muito legal, são Rosana. essas as atribuições que a gente tem, né? Como ver a importância do trabalho, né? De um deputado, né? Tudo isso que muda o destino do nosso país. E aí eu fico com raiva dessas pessoas, né? Que estão lá em Brasília e ficam usando como palanque só para fazer um circo, né? Para propagar essa ideologia aí extremada. Eu não sou uma pessoa extremada, eu sou uma pessoa ponderada e eu tenho um foco. O meu foco é ajudar a minha região e votar as leis que eu acredito que são boas para melhorar o nosso país. Se a gente caminhar assim, dá certo, né? Aí a gente E eu vou repetir aquilo que eu aprendi com você, né? Não se trata nem de nova ou de velha política, se trata da boa política. E essa é Exato. a política que você está fazendo. E a gente, como tendo em você uma liderança nossa do partido, da região, uma pessoa que a gente admira, a gente coloca isso como nosso ideal, promover a boa política. A boa política é aquela que resulta no impacto positivo na qualidade de vida das pessoas. É nisso que eu acredito, e é em pessoas como você que a gente se espelha, e é muito gratificante poder ter essa parceria contigo. Eu tenho certeza que nós vamos ter muito trabalho e ainda mais... Eu vou fazer um parênteses aqui, Rosana. Isso tudo que fica público, fora aquilo que não aparece, né? Eu, por exemplo, nas últimas semanas eu te passei algumas pautas que a gente nem torna público, por exemplo, e eu sei que você vai atrás, faz as reuniões que precisa em Brasília, nos dá o retorno para a gente poder devolver para a população. Uma das situações que eu conversei com você sobre alunos que pagam a universidade através do FIES, que é o financiamento estudantil, e que nessa pandemia estavam com dificuldade de pagar. Imediatamente você tomou a frente disso em Brasília, correu atrás, depois me passou do projeto de lei que foi aprovado, suspendendo. Quando eu passei essa notícia para os estudantes que tinham se reunido, e eles pediram realmente que a minha interlocução fosse com você, eles ficaram muito felizes. Eu vi que tem alguns aqui acompanhando, que essa suspensão, que parece que vai começar, foi sancionado somente agora. Já foi sancionado. Parece que começa a partir desse mês. Vai dar um alívio muito grande para os estudantes, porque as famílias passaram dificuldade, né? 4 parcelas. Mesmo. Estão me passando aqui que são 4 parcelas. Isso, sem dúvida, mesmo. Vai ser muito... vai facilitar muito a vida de quem está apertado nesse momento, né, Rosana?
Então, e são as pessoas que vivem o problema que nos falam, né? Você vê, os estudantes lhe procuraram, né? E assim a gente vai resolvendo as dificuldades do Brasil nesse momento tão difícil, né? Tem inúmeras ações que partiram das conversas nas redes sociais, das mensagens que foram enviadas. Então, é muito importante essa escuta. O político tem que escutar a população, né? E você falou Exato. uma coisa que é muito certa também. Peraí, só um minutinho. Deixa eu dar um negocinho aqui pro meu filho. Pronto. Então, a Depois o gente... pessoal quer que ele dá o tchau famoso Tá aí, hein? bom, tá bom. A gente tem que... Quando eu assumi o mandato em Brasília, eu fiquei surpresa de saber que lá tem muito político também antigo que faz a boa política. Então, a gente não pode falar nova. E tem Generalizar. muito novo que está fazendo a velha. Eu vi muita gente nova lá que eu falei, meu Deus do céu, uma pessoa nova que poderia estar junto com a gente, abraçando, mas está fazendo a velha. Então, isso independe. E, ao mesmo tempo, tem muito político antigo que eu vejo o quanto ele trabalha e é injusto ser colocado no mesmo balaio, né? Então, as pessoas, eu peço assim, as pessoas precisam acompanhar os seus representantes para que elas julguem e saibam se eles estão fazendo um bom trabalho. Se eles estão fazendo um bom trabalho, elas têm que apoiar, incentivar, porque senão muitos desistem ao longo do caminho, né? É isso mesmo. E a gente só muda quando muita gente assim, né, estiver ocupando os espaços na política. Esse é o meu sonho, eu acredito nisso, realmente eu acredito que a gente vai mudar a política, porque nunca se falou tanto também, Marcelo, de política como agora. Você vê que a Exato. população As está mais pessoas estão participativa, está participando, cobrando né? mais, as redes sociais ampliaram essa participação, e agora é uma época para o político que não tem medo, que é transparente, que não tem medo de dar satisfação, que presta conta do mandato, porque está trabalhando, né, porque põe a cara mesmo. Essas pessoas têm que ficar. E as outras que se perpetuaram e sem fazer nada precisam sair. É uma faxina, né? Os bons ficam e os maus precisam sair. É só isso. Maravilha. Rosana, outra pauta que eu te passei recentemente, eu vi que o Douglas tá assistindo, ele é presidente da AGE, Associação Geral dos Empreendedores. E você está acompanhando, a sua equipe toda também disponibilizou, que é uma pauta da construção civil. A gente sabe que através a economia para ser reativada é muito importante ter um apoio à construção civil, né? Aqui em Itanhaém, por exemplo, a gente tem defendido muito essa pauta. Eu vou fazer uma live, inclusive, específica sobre a construção civil na próxima semana, e é uma das pautas também que não aparece, que eu te passei, de pronto você está fazendo as interlocuções. A gente sabe que através de ativar a construção civil, é emprego que vai gerar para servente, para pedreiro, para encanador, para eletricista. Depois das construções prontas, um prédio pronto, são porteiros, zeladores, faxineiras, enfim. Tudo isso vai ativando a economia, e a gente sabe que no ano que vem, por exemplo, nós vamos ter que estar muito preparado e engajado para fazer com que a economia seja reativada, não aumentando recurso para vereador, recurso para a Câmara Municipal. Aqui, recentemente, a Câmara acabou de aprovar um recurso, quase dobrou o orçamento de 2019 para 2020, está sendo muito mal falado. No momento de pandemia, de recuperação da economia, dobrar o recurso para o legislativo foi uma tacada muito fora. Enfim, nós vamos ter que estar preparados para, de mãos dadas, cada vez mais buscar caminhos para reativar a economia, para buscar recursos, e o teu mandato, Rosana, a gente fica muito feliz e agradecido de ter essa parceria contigo e ter esse teu compromisso com a cidade de Itanhaém, com toda a Baixada, porque se você já trabalha muito, eu tenho certeza que você está pronta e preparada para trabalhar muito mais a partir de 2021. Sim, nós vamos arregaçar e trabalhar juntos. Conta comigo, viu, Marcelo? Conta comigo, porque eu sei do seu trabalho sério, sei do seu amor pela cidade, do seu brilho no olho quando fala de Itanhaém, quando conta a sua história.
E isso é que é importante, a gente precisa de pessoas comprometidas, né, que encarem como uma missão, que se realizem com a frase que você falou, impactando de forma positiva a vida do outro. A vida é muito curta, a gente passa assim, ó, num piscar de olhos, um dia a gente está bem, no outro a gente não pode estar, então a gente precisa deixar um legado, né, deixar uma história, porque desse jeito a gente vai se tornar imortal, porque não é esquecido, né? O trabalho que a gente deixa, a história que a gente deixou e o exemplo, eles continuam. E eu tenho certeza que você quer isso, né? Deixar uma história na sua cidade para que você seja lembrado e por muitas gerações. Eu acho que esse é o maior privilégio que uma pessoa pode deixar, né? Mudar a vida de alguém, mudar a vida de uma comunidade. E quando tem a chance de mudar a vida de uma cidade, de uma população da sua terra, deve ser realmente uma realização sem tamanho. Eu já estou sentindo isso como deputada, mudando, conversando com as pessoas e sabendo que as minhas ações elas estão melhorando, né, a vida do outro. Eu já estou me sentindo muito realizada. Agora, numa cidade deve ser uma sensação muito maior. Com certeza. Rosana, deixa eu finalizar de fazer uma pergunta. A gente tem aqui o projeto Itanhaém que eu quero. E assim, a gente sabe que o teu trabalho é sempre ouvindo as pessoas, né? E a gente espelhado muito nisso que você sempre fala e como você verdadeiramente atua, que é ouvindo as pessoas, a gente lançou um projeto que chama A Itanhaém que eu quero. É para dar voz e vez à população, para que cada um possa se expressar. E está sendo muito bacana, as pessoas mandam vídeos, ou então manda e-mail no e-mail governo@marcelostrama.com.br para dar sugestão, qual é a Itanhaém que cada um quer, né? E os vídeos estão sendo muito legais, cada um fala aquilo que está no seu coração, são vídeos de 15 segundos, cada um demonstra qual a pessoa começa e fala assim, olha, eu sou a Maria do Jardim Oásis, e a Itanhaém que eu quero é isso. Tem gente que fala do bairro, gente que fala de uma perspectiva nova, gente que fala da saúde, gente que fala... Cada um fala o seu sentimento em 15 segundos. E eu queria te fazer essa pergunta em relação à Itanhaém, né? Qual é a Itanhaém que você quer, Rosana, para a gente finalizar com chave de ouro aqui e você poder expressar um pouco mais sobre a nossa cidade? A Itanhaém que eu quero, Marcela, é uma Itanhaém com um povo orgulhoso da sua história, da sua tradição, das suas raízes, um povo que se sente feliz em receber os turistas, porque sabe que a cidade está crescendo. Essa é a Itanhaém que eu quero, das crianças até os mais idosos, que as pessoas sintam orgulho de morar numa cidade tão linda e tão privilegiada pela natureza. Fundamental, é o resgate da autoestima, né? Exato. E o resgate da autoestima é quando as pessoas puderem ter uma perspectiva de vida melhor na cidade. E a gente acredita nisso. E quando eu sempre digo o seguinte, que Dom Helder Câmara dizia que quando a gente sonha sozinho é apenas um sonho, né? E quando a gente divide esse sonho com as pessoas, esse sonho se torna realidade. Então, a gente tem agora você para dividir, mais você, né? Agora, além de todas as pessoas que a gente divide, a gente poder dividir com você é muito legal. Então, eu quero te agradecer, convidar o Bernardo, né? É o Bernardo, eu não sei onde é que ele estava aqui agora me pedindo uma caneta. Ele está por perto? As pessoas gostam de ver teu filho aí, a gente acompanha no Instagram de vez em quando, só para ele falar um oi e se despedir dessa live com a gente. Meu marido foi buscar ele ali, vem cá, vem aqui, Bernardo, aqui. Bernardo. Tá com o cabelo grande, que ainda não foi no cabeleireiro, ele aqui, opa, aqui, olha lá. Tá no isolamento, né, Bernardo? Tá no isolamento. Não tá nem podendo cortar o cabelo? Não, agora já vai poder cortar, né? A mãe cortou, agora eu vou levar ele para cortar o cabelo. Assim que flexibilizar tudo, aí você vem pegar uma praia aqui em Itanhaém, Bernardo. Tá bom? Isso mesmo. Ele adora praia, adora surfar com o pai. Bacana. Tá bom. Rosana, minha gratidão a você, ao teu mandato, ao teu tempo. Só tenho que te agradecer e transmitir um abraço, porque assim, a gente passou a semana inteira divulgando essa live. Por onde eu passava, eu só ouvia uma palavra, Rosana Vale. Rosana Vale. Olha, então, que bom, isso mostra o quanto você é querida aqui na cidade. A gente
é muito grato por tudo que você faz, tá bom? Eu que agradeço e conte comigo, viu? Conte comigo nas ações no ano que vem, para ajudar a cidade, uma parceira, tanto a mim como o Caio. A gente tem um grande trabalho para fazer, eu tenho certeza disso, tá bom? Maravilha. Estamos Obrigada, juntos. obrigada, obrigada. Juntos por Tchau, tchau. inovação. Tchau, Isso tchau. mesmo. Tchau.